Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. A mesma pela qual o Senhor fez o céu e a terra. E é poderosa, Senhor, a tua palavra que não volta para ti vazia, como a chuva não volta para o céu. É um martelo que esmiuça a penha. É uma pérola de grande valor, Senhor. É mais preciosa do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais doce que o mel e o destilar dos favos. É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Tua palavra, Senhor. Então nós nos encomendamos ao Senhor mesmo e a palavra da tua graça, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa meditação. Que nós possamos ser alcançados por ti. Fala, Senhor, que os teus servos estão dispostos a te ouvir. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos alguns dias atrás a falar sobre o novo nascimento. E nós mencionamos aos irmãos que esse é o capítulo, talvez, um dos mais importantes das Escrituras, porque a primeira vez que isso é mencionado, nascer do alto, nascer de cima, é pelo nosso próprio Senhor Jesus. Se nós retrocedermos um pouco, nós vamos lembrar que entre aqueles que está no final do capítulo 2, estavam em Jerusalém e creram em Jesus pelos sinais que ele fazia, mas havia neles um crer vão, um crer somente psicológico, por aquilo que haviam visto, estava Nicodemos. E a Bíblia diz que Jesus conhecia todos
Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele conhecia a natureza humana. Então, como a irmã leu aqui, né? Não há para onde fugir da sua presença, todas as coisas ele conhece. Ele sonda mentes e corações. Ele é o Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Não é? Eu vim pensando que tem alguns irmãos aqui, irmãos, que vão casar, não é? Quantos são? Tem os pretendentes aqui, né? O irmão aqui, o irmão, 2, 3 casais, muito jovens. A coisa mais importante que existe é Jesus Cristo. Ele é mais importante do que o seu casamento. Ele é mais importante do que a sua própria vida. Se você pudesse colocar um binóculo, alguma coisa que sondasse o coração de Deus, você ia ver o filho dele no seu coração, no íntimo do seu coração. Então, se você tentar casar para dar certo, vai dar errado, né? Se você tentar ser feliz, vai dar errado. Se você tentar qualquer coisa desse sentido de ser bem-sucedido na vida, ter um bom emprego, vai dar errado. Porque ainda que você consiga essas coisas, elas não são suficientes e não satisfazem o coração. Porque se você pudesse olhar para dentro do coração de Deus, você ia ver que o que satisfaz o coração de Deus é o que satisfaz o coração daquele que foi criado à imagem de Deus. O que satisfaz o coração de Deus é o Filho de Deus, seu Filho Jesus. O que satisfaz o coração do homem é o Filho Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Onde nós vamos ter prazer, satisfação, não vai ser na esposa, no marido, nos filhos, no trabalho, em qualquer empreendimento humano, vai ser na presença de Deus, só. O resto vai ser complementar. E se não estiver ajustado no seu devido lugar, crianças, jovens, velhos, adultos, os velhos já sabem disso um pouco mais, se são crentes, porque já experimentaram as frustrações de andarem, além e não juntamente com Cristo, e ficarem para trás, não é assim? E se decepcionarem com suas escolhas. Então, acima e além, e sobre todas as coisas está o Senhor Jesus. É para isso que os escritores dos evangelhos escreveram o evangelho. E mais, é para isso que a Bíblia foi escrita. Para que você veja o rosto de Jesus nas páginas das escrituras. Você olhe para ela toda, você encontra Jesus. Não é uma simples leitura. Por isso esse é um momento precioso, irmãos. Quando nós estamos diante da palavra de Deus. Não é? Pense no encontro que nós lemos agora aqui. Você gostaria de ter esse encontro? Né? Deus proporcionou esse encontro. Não é verdade, irmãos? Entre nós e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Deus que proporcionou esse encontro. Nós poderíamos ter nascido numa tribo, no meio da África, em um lugar de idólatras, mas Deus proporcionou esse encontro para você. Em algum momento na sua história você encontrou Jesus. Como Nicodemos encontrou Jesus. E a vida dele foi transformada. Como a mulher samaritana encontrou Jesus. Depois de uma vida de insatisfação e buscando algum tipo de prazer naqueles maridos que ela tinha, né? Mas ali ela encontrou a vida eterna. Aliás, esse capítulo é a primeira vez que a palavra vida eterna, a expressão vida eterna aparece, lá no verso 15. Todo o que nele crê tem a vida eterna. E lá em João 17,3 diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e o seu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então a vida eterna não é uma existência continuada, mas é uma comunhão genuína, perene, viva com o Deus vivo. Foi isso que foi aberto para nós. É um grande privilégio. Né? Tudo que passa e vai nos tirando desse propósito é cegueira, é coisas do mundo, do maligno, do pecado. Essa é a parte mais importante da sua semana. Né? Estar com o povo de Deus, congregado, porque estando aqui, estamos também diante da presença de Deus no céu. Né? Tendo, pois, intrepidez para entrar
Não é assim? Que coisa maravilhosa, irmãos. Como nós vamos ver aqui. E não é a religiosidade que te leva para esse lugar. Né? Nós vemos, por exemplo, muitos irmãos que, e a gente não está criticando de forma alguma negativa, mas eles se satisfazem em algum tipo de posição humana, né? Em alguma cadeira elevada, em um lugar de reunião, onde alguém reconhece como uma autoridade, coisa assim. Eles não se satisfazem no Filho de Deus. E parece que Deus ele projetou as coisas de uma maneira tão perfeita que não tem lugar para a glória humana, para a honra humana. Tem lugar para o Filho de Deus. Para ele ser o soberano e sobreexcelente sobre todas as coisas. É como um sol que ofusca todas as outras coisas. Você não consegue olhar diretamente para o sol, né? Você precisa de um óculos para poder olhar para o sol, né? Para isso Deus te deu a palavra dele. A palavra é o óculos pelo qual você pode ver a Deus de uma maneira que você pode entendê-lo e pode receber vida dele. Como se fosse um óculos fumê, né? Agora, a partir dela, você consegue olhar para ele. E todas as vezes que nós olhamos para ele, nós somos iluminados. Como diz o salmista, na tua luz, Senhor, nós vemos a luz. Não é em outro lugar. Né? Se há problema no caminho, se há escuridão, só em Cristo, a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, há direção. E só na palavra de Cristo, na luz de Cristo, é que nós vamos alcançar a direção. Não tem outro lugar. Pare de dar voltas, né? Aos que vão casar aqui, não desperdice sua vida. As crianças também, não percam tempo, crianças. Não percam tempo. O Senhor Jesus é a satisfação da alma. E para que isso aconteça, é necessário nascer de novo. É necessário uma transformação interior. Né? Esse homem aqui prova que todos os encontros dele com a religião não levaram ele a lugar nenhum. E hoje nós vamos avançar um pouquinho adiante, porque nós já falamos quem ele era, o que é o novo nascimento, que é quando Deus aplica pelo Espírito Santo uma mudança de coração, quando Deus dá um novo espírito, quando Deus coloca no coração do homem o espírito dele e faz com que ele ande nos caminhos de Deus, quando Deus garante a filiação dele. E a Bíblia diz, porque nós somos filhos, Gálatas 4:4, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o qual o clama, Abba, Pai. E nós falamos que Deus é nosso Pai, mas só nós não falamos isso, nós sentimos isso, é diferente. Né? Tá cheio de gente aí que quando chama Deus de Pai, parece que Deus é tio ou primo de alguma coisa, não Pai. Amém, meus irmãos? E nós precisamos, irmãos, rever nossos conceitos, irmãos, sobre a vida, sobre a morte, sobre como nós enxergamos o mundo. Precisamos. Desesperadamente nós precisamos, irmãos. Porque consciente ou inconscientemente você vê o mundo de alguma forma. Os filósofos chamam isso de cosmovisão. E todos nós temos uma maneira pela qual nós vemos o mundo. Mas é a palavra de Deus e o mundo da Bíblia, vamos chamar assim, que vai fazer com que os nossos olhos sejam mudados, a nossa mente seja transformada e nós tenhamos uma metamorfose, uma mudança de mente, uma metanoia, né? Não nos conformando com esse mundo, buscando na palavra de Deus. E começa com o próprio Deus, irmãos, com o conhecimento de Deus. Desse Deus que a irmã leu no Salmo 139, que sonda mentes e corações, que é onisciente, onipresente, todo-poderoso, que não precisa de nada nem de ninguém, que com amor infinito nos amou e por causa do seu amor, não porque precisasse de nós, nem porque precisasse que nós fizéssemos alguma coisa por ele para que ele se satisfazesse. Ele se satisfaz em si mesmo. Essa é uma das características dele ser Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus para podermos estar vivos. Todos os dias da nossa vida. Nós nos levantamos hoje de manhã por causa das misericórdias de Deus. Nós não fomos destruídos ainda,
Por causa das misericórdias de Deus. Por causa da fidelidade dele que sustenta com as suas mãos todo o universo. Com a sua palavra ele sustenta todas as coisas. Né? Ele que faz com que todas as coisas estejam juntas. Nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer o que Deus fala sobre o mundo. O que Deus fala sobre o homem. A gente às vezes ouve os evangélicos falando, ele era um homem tão bom. O que é isso? Isso é uma perspectiva equivocada sobre o homem, irmão. Não há justo nenhum sequer. O único justo, o único que não merecia a morte, foi o que se entregou voluntariamente à morte, por causa dos nossos pecados. Nós merecemos a morte. Nós merecemos por causa dos nossos pecados. Nós não podemos de forma alguma levantar nossa voz contra Deus, blasfemando contra Deus, atribuindo a Deus o nosso sofrimento. Os nossos sofrimentos são por causa das misérias, são as consequências da morte por causa do pecado. Até as suas rugas são as marcas da morte por causa do pecado. Então não precisa ir longe para você descobrir que você é alguém que foi contaminado com o veneno da serpente, que através de nosso pai Adão infectou a raça humana. E Jesus conhece bem. Jesus sabe que precisa de uma mudança de natureza, de uma implantação de uma nova natureza que é feita através do novo nascimento. Senão você vai continuar e eu continuar gerando algo semelhante a nós. Primeiro, o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, a Bíblia diz que ele foi e formou o outro à semelhança dele mesmo. Não é assim? Como Jesus disse aqui, nós vimos, o que é nascido da carne é carne. Mas qual é a novidade, a boa nova? É que o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma aplicação do Espírito de Deus que faz com que agora a natureza divina seja colocada em nós. Nós recebemos a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Você tem o Filho de Deus, você tem a vida. E a ira de Deus foi desviada de você. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus não te salvou só para que você não caia na condenação eterna. Deus te salvou porque Ele tem um propósito bom para você. Te conformar à imagem do seu Filho. Não é? E Ele vai fazer. Ele começou uma obra em você. E se você for um filho de Deus, se você não for, a coisa fica mais urgente para você. Porque você deve rapidamente resolver esse problema. Nem dormir essa noite. Agora, se você for, aquele que começou uma obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo. E Ele vai trabalhar em você. Né? E todas as vezes que você se desviar, Ele vai trabalhar com a vara da disciplina, com a cruz, com a palavra, com as circunstâncias. Ele vai moldar tudo. Ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Essa é a segurança que nós temos. Deus não tem, irmãos, filhos bastardos. Deus tem filhos que Ele gerou de si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas o texto diz, João 1,12, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, naturalmente não, nem pela vontade natural não, nem por produção natural também não, mas de Deus foram gerados. Esses somos nós, se somos filhos de Deus. O que você pensa? A única coisa que a morte vai fazer por alguém, você tem medo da morte? A única coisa que a morte vai fazer por você é te entregar mais rápido nas mãos do teu Pai Celestial. Vai abreviar o encontro. Sabe quando você está esperando um encontro, aí você descobre que se antecipou esse encontro? É isso que é a única coisa que agora a morte pode fazer por você. Se você é um filho de Deus. Abreviar esse encontro. Bendito seja o nome de Deus.
As pessoas do mundo têm medo da morte. A Bíblia diz que o diabo, no capítulo 2 de Hebreus, verso 14, os escraviza pelo medo da morte e os aprisiona pelo medo da morte. Mas nós estamos nas mãos daquele que destruiu o diabo e a morte. E entrou na morte, e quando ele entrou na morte, ele destruiu o poder da morte. Então, irmãos, e nós vemos no dia de hoje, enterrando o filho do nosso irmão, como a morte é trágica, como é uma coisa antinatural. Você pensa, não é normal. Não, não é normal. Você percebe que não é normal. Você percebe como se fosse uma coisa que não deveria de ser assim, não é? Porque não deveria de ser assim, né? Bendito seja o Senhor que veio ao mundo para nos livrar do poder da morte. Bendito seja o Senhor, que nos deu a sua vida. Bendito seja o Senhor, que quer ser a joia mais preciosa da sua existência. E, irmão, se for a sua esposa, você está enrascado. Se for seu marido também. Se for seus filhos, também. Eles se tornarão seus ídolos. Os ídolos são todas aquelas coisas que nós colocamos no lugar do Senhor. Se for até mesmo o seu trabalho para o Senhor, você está em sérios problemas. Nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Aí ver essa vida fluindo de nós. Amém, irmãos? Não se preocupar com como vamos resolver as coisas ao redor. Se preocupar com realmente manifestar a vida de Deus. Ver, obedecer. Seguir em obediência aquilo que Deus disse. Senhor, o que tu queres que eu faça? Eis aqui o teu servo. Estou pronto a te ouvir. Né? É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. O Senhor não quer perfeição de você. O Senhor quer um coração sincero. Era isso que o Senhor esperava. Aqui nós temos um homem assim. Apesar de toda a religiosidade, apesar de toda a pompa, apesar de todas as trevas, ele foi ter com Jesus. E esse encontro é o encontro primordial, principal da existência humana. Encontrar o Filho de Deus. Né? Como diz Lucas 19:10, ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Esses somos nós, os que haviam se perdido, os que haviam se desviado do caminho. Deus criou o homem perfeito, como diz Eclesiastes, e ele se meteu em muitos erros. Não é assim a nossa história, irmãos? Até mesmo depois de cristãos, nós já sabemos que nós devemos buscar a Deus, nós já sabemos que Cristo tem que ser a prioridade, e toda vez que nós damos lugar ao pecado, é isso que acontece. Nós nos metemos em muitos problemas, não é assim? E nós causamos muitos problemas. Agora, se nós estivermos em Cristo, até mesmo os nossos sofrimentos vão ser sofrimentos justificáveis, como diz 1 de Pedro. Se sofremos por amor de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas agora, se nós sofremos porque nós entramos em enrascadas, vamos nos voltar ao Senhor e pedir misericórdia, né? Não entre em enrascada. Quando nós escolhemos alguém fora de Cristo, talvez nós escolhamos alguém para sofrer o resto da vida. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E que nós que sempre estamos servindo pessoas de muitos lugares, nós vemos como escolhas erradas trazem consequências, às vezes, permanentes. O opróbrio por causa do pecado. Então, faça direito. Você tem essa oportunidade. E é o que Jesus responde a Nicodemos. Nicodemos entendeu a parábola, a metáfora, e disse: como pode um homem nascer sendo velho? Ele está perguntando para Jesus: como é que eu posso começar de novo? Eu posso escrever uma segunda edição da minha vida? E se eu poder voltar atrás, eu vou poder mudar os originais da minha existência? Escrever uma nova versão? Quem dera eu fosse um homem, começasse de novo e fosse diferente do que eu sou. Quantas vezes você já sentou no travesseiro, deitou no travesseiro a cabeça e pensou: se eu tivesse como voltar atrás, eu faria diferente? Essa é a pergunta de Nicodemos. Essa é a indagação de Nicodemos. Como podemos fazer diferente? E Jesus disse: não, é um novo começo. Né? É a implantação de uma vida que não teve início.
não começou a ser a vida eterna em você, irmão. Você recebeu uma vida que já existe antes que existisse o mundo, antes que existisse o tempo. A vida divina. São coisas elevadas para nós, né? E hoje nós vamos só entrar um pouquinho mais nisso, a partir do verso 10, que nós já falamos um pouco até o verso 10. Nós já vimos quem era Nicodemos, entre os 6.000 fariseus. Nós já vimos que ele era o mestre, o principal. Nós já vimos que ele era um dos membros do Sinédrio. Já vimos tudo isso. Já vimos da escuridão que ele estava, vindo com Jesus, ter com Jesus à noite. Vimos que ele pensava ter percebido algo sobre a esfera do reino de Deus, e ele é confrontado com Jesus, que ele não tem nem visto, nem entrado, apesar de todo o seu pedigree, não é verdade? Quando Jesus diz para ele, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós vimos Ezequiel 36, 25 em diante. O que é o novo nascimento? O que é nascer da água do Espírito? Né? Que é a purificação e a nova vida implementada no coração. Um espírito novo, o Espírito de Deus dentro do coração dele. E Jesus fala de maneira figurada para ele, mostra, ó, naturalmente você vai gerar outro igual a você, mas se você nascer do Espírito, então você será um homem espiritual. Não é? O semelhante gera o seu semelhante. E esse é forte. E é impressionante você ver a ação do vento, que o vento faz. É impressionante. Às vezes você não consegue nem andar na rua, né? E às vezes a gente só toca nos efeitos negativos dessa figura, né? No que ele destrói, no que ele empurra, nos telhados que ele arranca. Mas a verdade é que o vento produz energia para que os homens possam trabalhar. É uma fonte de riqueza, leva para longe coisas, traz para perto outras coisas. É uma figura muito grande, né? Essa palavra, aliás, é a mesma palavra que a Bíblia usa para se referir ao Espírito de Deus, né? E ele sopra onde quer. Você não sabe como é que aconteceu dentro de você, mas você não pode negar os efeitos. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Aconteceu alguma coisa na vida dele. Aconteceu ou não aconteceu, irmão? Não sei você, na minha aconteceu. Né? Sabe quando você descobre o vento soprando dentro de você? Às vezes você descobre quando você faz alguma coisa contra Deus. E o Espírito de Deus começa a soprar contrariamente àquilo que você fez na sua consciência. Não é assim? E te empurrar de volta. Ele faz isso, não faz? Aí você descobre que é assim que é todo aquele que é nascido do Espírito. É guiado pelo Espírito. Como diz Romanos capítulo 8. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você não sabe como é que se processa isso dentro de você. Mas você sabe que Deus está ali. Né? Você sabe que não há para onde fugir dele. Você sabe que ele está te acompanhando. Você sabe que ele está te conduzindo de volta. Né? Que ele está te soprando um caminho contrário. E ele diz, então, no verso 9, como pode suceder isto? E Jesus, então, acode ele, socorre ele. Mas Jesus socorre ele, irmãos, chamando a atenção dele para uma coisa. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? E aqui você vê como o povo daquela época estava distante daquilo que Deus tinha proposto e preparado para eles. Que até mesmo os professores, os magistrados, aqueles que instruíam o povo, que eram para estar bem instruídos a respeito de todas as coisas referentes à promessa de Deus, da nova aliança, estavam perdidos desse rumo. Um pouquinho mais para frente, Jesus fala com aqueles homens e diz, vocês esquadrinham as Escrituras
João 5,39. Buscando ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês têm ensinado os outros homens, têm explicado as coisas da religião para os outros homens. Vocês não compreendem o que é nascer de novo? Vocês não compreendem que existiria um tempo da história em que haveria de vir Jeová, Sabaote, o Deus dos exércitos, não é? E aquele que viria das alturas salvaria o seu povo dos pecados deles? Isso estava escrito de mim. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Os irmãos percebem, irmãos? Nós não estamos falando de um budista, de alguém do Hare Krishna, ou de uma religião oriental, que está lendo um livro que não é a Escritura. Nós estamos falando de alguém lendo a Escritura, especialista na Escritura, formado na Escritura, mas não compreendia o que estava acontecendo. Quando Herodes chama os sábios de Jerusalém para perguntar onde o Filho de Deus devia nascer, não sei se os irmãos perceberam, mas ele sabe com precisão, né? E eles citam a profecia de Miqueias, capítulo 5. Tu, Belém, Efratá, não é de modo algum a menor entre as terras de Judá, porque de ti, o que disse Miqueias? Sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, cujas saídas são desde os dias eternos, desde os tempos da eternidade. Que é isso, irmão? Então viria alguém que seria o pastor do povo de Israel e que existia antes de que existisse qualquer outra coisa. E um dia ele chegaria e ele nasceria em Belém. Eles sabiam que ele nasceria em Belém. E ele nasceu em Belém. Não foi assim? Mas eles não o perceberam. Eles não compreenderam. Assim é também muitas vezes conosco diante da palavra de Deus. Porque nós não temos encontrado Cristo. Nós temos encontrado outras coisas. Aliás, o mundo religioso está em volta da Bíblia buscando outras coisas. Eles não estão buscando o Senhor. Eles estão buscando como ter um casamento melhor, como criar filhos, como ter uma boa congregação, qual é o modelo certo de congregação, qual é o modelo certo de presbitério, de governo da igreja, como se oferta, como se faz isso, como se faz aquilo. Eles estão buscando coisas religiosas, mas não buscando a Cristo. Tu és um mestre e não compreende essas coisas? E Jesus, então, segue dizendo para ele, verso 11, em verdade te digo, que nós falamos o que sabemos. Nós. Jesus está falando com ele, a primeira pessoa do plural. Pode ser uma resposta a uma forma pomposa que ele pergunta a Jesus no verso 2. Mestre, sabemos. Sabemos. Ele está sozinho com Jesus à noite. Quem é o sabemos? Aí Jesus responde para ele, nós falamos o que sabemos. Quem é esse nós? Pode ter muitas respostas, irmãos. A primeira e a mais fundamental dela, sem dúvida, é que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Deus único capaz de se revelar ao homem. E que fala das coisas que experimenta de dentro. Porque Jesus pode produzir o novo nascimento? É isso que nós estamos vendo aqui. Porque ele conhece as coisas a partir do seu íntimo. Não do teu íntimo, do íntimo dele mesmo. Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é Deus, ele sabe que é um com o Pai, e que aquilo existia antes de qualquer coisa existir. Ele sabe disso. Ele conhece a sua identidade como Deus, ele sabe exatamente quem ele era, ele ouve as coisas de que são próprias dele, a respeito dele mesmo, do caráter dele, do próprio Deus. Deus conhece ele de si mesmo, de dentro de si mesmo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Experimentalmente. E agora que alguém que recebeu a vida divina pode participar disso. Nós somos participantes disso.
porque ele implementou a sua vida em nós. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque você tem a vida de Deus dentro de você, você tem a oportunidade de ter esse conhecimento experimental das coisas. Não acerca de, mas provando, experimentando. E quando você prova e experimenta, é como se você comesse um bolo de chocolate e o tempo todo você passou explicando a receita de um bolo de chocolate, mas você nunca provou. E quando você explica sobre o bolo de chocolate, você está falando a respeito dele, acerca dele. Mas a partir do momento que você prova ele, então ninguém precisa mais te contar nada sobre isso. Você experimentou algo. Assim é a vida cristã. A vida cristã é muito mais provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. É provar as coisas a partir de dentro. É para isso que nós somos chamados. Ah, mas se eu fizer um cursinho certinho aqui, seguir todas as etapas, pode ser que você se torne um Nicodemos. Aí, por misericórdia, amor, compaixão, Jesus vai chegar para você e para mim, vai dizer, você é mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Né? Você é formado na faculdade de Jerusalém em divindade, você tem doutorado em divindade e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Jesus diz, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Os irmãos percebem, irmãos? Se tratando, Jesus diz no verso 2, de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Pense no mistério da fé. O que é o mistério da fé? O mistério da fé você experimenta, muitas vezes dobrando os seus joelhos, e inexplicavelmente, você estando aqui no São Marcos, mas de maneira inexplicável, você está em outro lugar. Não é assim? Nós vamos ver que o texto vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso não é um mistério? Quem explica a vida cristã, irmão? Não é uma loucura? Porque você está aqui agora, né? Mas, literalmente, segundo a verdade da fé que nós cremos, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, nós estamos com Ele, assentados nos lugares celestiais. Mas nós estamos aqui no São Marcos, em Joinville. Não é um mistério? Nós estarmos conectados a um mundo transcendente que vai além da racionalidade humana, não é um mistério, irmão? E nós percebermos essa conexão espiritual com outro lugar, né? Num lugar que não tem tempo, né? Com uma vida que não teve início nem fim de existência, com um Deus incriado, criador, sustentador, o Deus da providência, da redenção, da consumação de todas as coisas, que nos garante essas coisas, e nós podemos ter certezas delas no Espírito, pela fé. Não é uma coisa que... E você fala pela rua, sozinho, você é um maluco. Não é? Para alguém que não compreende o nosso universo, irmão, o nosso mundo, a esfera na qual nós atuamos, é uma loucura. Você fala sozinho, irmão. Você fala com alguém que você não vê. Não é que ele não exista, porque ele existe mais, é mais evidente a existência dele do que você está na minha frente aqui, eu estou na sua. Mas para quem olha de maneira natural, tente explicar isso, irmão.
tente teorizar isso. Como é que Jesus vai fazer isso? Jesus tem que pegar exemplo de coisas que ele tem diante dele. Não é assim? Por isso que ele vai pegar o exemplo do vento, por isso que ele vai pegar o exemplo da água, por isso que ele vai pegar todas essas figuras que nós vemos nos evangelhos, para tentar mostrar para nós que não é só o mundo da Bíblia que aponta para ele, mas a própria existência da natureza aponta para aquele que criou a natureza. Como se fosse realmente uma luz empurrando para ele, vamos dizer assim, apontando para aquele desenho do Filho de Deus. Não é isso que ele faz no Evangelho? Quem é a videira verdadeira? As videiras terrenas são sombras de realidades espirituais. Ele é a verdadeira videira. Não é que essas aí você não está vendo, é que elas apontam para ele. Mas para que você e eu possamos entender das coisas espirituais e da relação das coisas espirituais com as coisas naturais, Jesus precisa falar em termos terrenos. Então ele é o pastor e você é uma ovelha. E o seu comportamento é parecido com uma ovelha e o dele como o de um pastor. Né? O pastor vê vir o lobo e se coloca na frente das ovelhas para defender as ovelhas, para cuidar das ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor. É assim que Jesus explica a nossa relação com Deus. Aliás, foi assim que Deus explicou sua relação com o seu povo, desde muito antes de Jesus se encarnar. E Nicodemos deveria de saber, porque quando o Messias chegasse, ele seria o pastor de Israel e apacentaria o seu povo. E Deus explicou isso para eles. Você é mestre em Israel e você não compreende essas coisas? Que a relação de Deus com o seu povo é uma relação de pastoreio, de cuidado? Que Ele que garante a salvação do seu povo? Por isso que o verso 12 diz, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Sabe, irmão, quando você abre Ezequiel 1, você lê todas aquelas coisas maravilhosas que Ezequiel descreve no capítulo 1 de Ezequiel, e você chega no final, aí lá está escrito assim, e havia sobre o trono um que era semelhante ao resplendor da glória, o Filho do Homem, semelhante ao resplendor da glória. Ezequiel está descrevendo a glória de Deus no céu. Aí você para e pensa, não entendi nada disso aqui. É uma coisa elevada demais para mim. Rodas no céu, né? Querubins no céu, rodas na terra, rodas de fogo, rodas rodando em muitas direções. Aí você para, o que significa isso? É uma imagem gloriosa de Deus, do trono de Deus. Se nas coisas comuns da vida Nicodemos não tem entendido, como Jesus poderia falar com ele das coisas do trono de Deus? É impossível. Se você não entende coisas terrenas, como Jesus disse para ele? Você vai entender se eu te falar das celestiais. E do que está falando? Aí, irmão, por que Jesus pode produzir um novo nascimento? Porque ele veio para isso. Porque ele é o único capaz disso. E esse é o verso 13. Acho que daí a gente fica por aqui hoje. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem. Não perca de vista essa parte final. Que está no céu. Não perca de vista isso aqui. Essa frase final. Esse homem que está com Nicodemos é Deus. E uma das características de Deus é que ele está em todos os lugares. Ele está com Nicodemos, está no céu. Ele é o Deus encarnado, mas é o Deus que ocupa todos os espaços. Pode tentar explicar da maneira que você tentar, humanamente falando, e você não vai alcançar essa simples frase. Jesus está com seus pés na Palestina e, ao mesmo tempo, porque é Deus,
está em todos os lugares e no céu e ocupa todos os espaços, porque é maior do que todas as coisas. Mas esse Deus transcendente condescendeu. Por isso que pode existir novo nascimento. Se você pensar na escalada, irmão, da religião é o quê? Ligar o homem com Deus. Impossível para o homem. Possível para Deus. Por quê? Porque o nosso movimento de salvação é um movimento de um descenditum in infernos. Uma descida. Até os lugares mais profundos da terra. Deus descendo. É isso que está aqui. Qual é a tentativa humana frustrada? O homem tentando alcançar a Deus. Essa é a tentativa frustrada. A tentativa que explica toda a religião, a tentativa religiosa. O homem tentando alcançar a Deus. E o que Jesus está dizendo? Ninguém subiu ao céu. Essa é a resposta. Não é assim? Isso aqui não é a Torre de Babel, irmãos? Isso aqui não é a tentativa do inimigo? E talvez a nossa tentativa de se conectar com o divino e com o espiritual, tirando Jesus da cena, o que é a base de toda a religião não está por trás dessa frase, a resposta de Jesus destrói todas essas coisas. Ninguém subiu ao céu. Ninguém é capaz de ir. Deus teve que vir. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E quando ele vem, aí você tem o Evangelho. Essa é a base do Evangelho. Ele veio. Antes, todo mundo estava avisando assim, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Cujas saídas são desde os tempos eternos. Ele está vindo. E um dia, nesse movimento imanente, né, Deus condescendendo conosco, ele se encarnaria e nasceria como um menino no ventre de Maria, na aldeia de Belém. Naquele dia, o céu desceria para a terra, senão aquele que de lá desceu. E quem é esse? Esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho do homem. Os evangelistas têm o hábito de dar o título Filho do homem muitas vezes quando se referem à divindade de Jesus. E Filho de Deus muitas vezes quando o contexto vai se referir à humanidade de Jesus. Não seria mais apropriado aqui dizer que ele era o Filho de Deus, ressaltando a sua divindade? Não, porque ele é Deus homem. Ele se fez homem. Nesse movimento, irmãos, ele deixou a sua glória, o seu lugar de posição. E aquilo estava velado dentro dele, né? Quem olhava para ele, nenhuma aparência ou formosura tinha que os chamasse atenção. Era um homem comum da Palestina, mas aquele homem era o Filho de Deus. E ele continua sendo o Filho de Deus, né? Porque ele vem, ele se encarna, ele obedece até a morte, e a cruz é o ápice onde ele é levantado, como nós vamos ver, e ele começa o seu êxodo de volta. Lembra que quando ele é transfigurado em Lucas 9, diante dos discípulos, Moisés e Elias falavam com ele a respeito do quê? Do seu êxodo que sofreria em Jerusalém. Morte, sepultamento, ressurreição e ascensão à direita da majestade nas alturas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. Esse é o Filho do homem. É por isso que ele pode produzir o novo nascimento, porque ele é Deus conosco, não é?
Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Só Ele poderia fazer isso, irmão. Não tem religião que faça isso. Não tem tentativa sua de agradar a Deus. É uma tentativa de alcançar o céu por uma escada. Os irmãos estão percebendo? O que Jesus disse para Natanael, irmãos? Vereis, a escada foi posta. E os homens estão tentando, rejeitando essa escada, dada por Deus, proposta por Deus, angariar o céu com a sua própria força. A resposta de Jesus é impossível. É impossível. Talvez, quando Pedro ouve o que Jesus disse ao jovem rico, e disse assim, então assim quem poderá ser salvo? Pedro estava pensando em termos humanos, né? Ué, se tem que vender tudo, se tem que dar aos pobres, se tem que fazer as coisas boas, dessa forma tão restrita, quem poderá ser salvo? O que Jesus respondeu para ele? O que é impossível aos homens é possível para Deus. Por quê? Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Filho do Homem desceu do céu. Os irmãos entendem que a grandeza disso, irmãos, nós vamos passar a nossa vida inteira, domingo após domingo, cada leitura da Bíblia, cada vez que nós encontrarmos Jesus em algum lugar, cada vez que nós vermos que o assunto de Deus é Ele, cada momento da nossa devoção a Deus, das nossas canções, das nossas reuniões, admirando essa descida. Admirando o fato de um Deus que é luz inacessível se tornar acessível por uma decisão própria dele, não por causa de você, porque ele quis, por causa de quem ele é, por amor, não pela beleza que ele viu em nós, é porque ele quis descer, porque ele quis resgatar. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? É por isso que Jesus pode fazer com que os homens nasçam de novo, porque ele veio de Deus, porque ele conhece Deus de dentro, porque ele é o próprio Deus feito carne. E é como se um raio de luz resplandecesse sobre a terra, irmão. Aliás, é essa figura que João usa, né? A vida estava nele, essa é a vida incriada de Deus. A vida que faz parte do ser próprio de Deus. E essa vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. E daí ele fala, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha. Os irmãos percebem? Pode ser que Jesus está falando dele. E depois do próprio Jesus. Nós falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Ele veio para que testificasse da luz, e diz o texto, a verdadeira luz que vindo do mundo ilumina todo homem. A luz de Deus brilhou. Foi isso que aconteceu na sua salvação. Você estava em trevas e a semelhança do apóstolo Paulo, o que aconteceu? Quando eu ia rumo ao caminho de Damasco, uma luz mais resplandecente que o sol brilhou sobre mim. A luz de Deus brilhou sobre ele. E sabe o que aconteceu? Isso continua acontecendo, irmão, ao longo dos tempos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jesus é o mesmo. Sempre o mesmo. E nós não falamos de outra coisa. Esse é o assunto de Deus, esse é o assunto dos crentes. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Sabe o que Paulo está dizendo? Amém, amém. Só que como Paulo não é Cristo, Paulo está dizendo, essa é uma afirmação digna de toda confiança. Cristo Jesus veio ao mundo. O que fez, irmão? Veio ao mundo. Ninguém subiu ao céu. Nenhum ser humano foi capaz.
Somente aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E sabe o que ele fez? Ele fez isso e voltou para Deus. Sabe o que ele fez quando ele voltou para Deus? Ele levou os nossos corações com ele. E é somente por causa disso que nós dobramos os nossos joelhos e nós podemos estar aqui no São Marcos e diante da presença de Deus no céu. Que nós estamos em Cristo e Ele fez esse movimento. Os irmãos percebem, irmãos? Aí, se você for coerente, irmão, um pouquinho só coerente, o que você é capaz de fazer a respeito desse assunto? Se você for humilde, o que você é capaz de fazer? O que a sua mão pôs no que nós estamos falando aqui? Nada, irmão. Não pôs nada. Foi Deus quem desceu. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? O que acontece? Por que as pessoas são tão duvidosas a respeito da obra divina da salvação? Porque elas não entendem o que Deus fez, o que era impossível ao homem fazer. Isso é impossível ao homem fazer. Isso aconteceu de uma vez por todas. O que a gente faz agora? A gente tem humildade por causa da iluminação do Espírito de Deus e dizer: Senhor, essa é a tua verdade, essa é a tua palavra. Foi assim que tu fez. E eu me entrego a ti, Senhor. Porque não tenho o que eu fazer. Não há esperança em mim, não tem força que eu possa fazer para que isso aconteça comigo. Só tu mesmo, Senhor. E se tu fez, bendito seja o teu nome. Né? Produz em mim um novo nascimento. Né? Faz isso que é impossível para o homem fazer. Faz essa ligação novamente. Faz eu nascer de novo. E não só nascer de novo, Senhor, faz eu crescer na vida. Crescer como a luz da aurora. Faz essa luz brilhar em mim. Não deixa com que eu me perca, Senhor. Nenhum momento da minha vida. Nada depende de mim, Senhor. E outra coisa, irmãos, se é verdade isso, é para Ele. Os irmãos percebem, irmão? O que você vai fazer a respeito, irmão? A glória é dele, a honra é dele, o trabalho é dele. É para Ele. Você vai fazer só uma coisa, você vai dizer assim: Senhor, aqui estou. Deus vai perguntar para você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis aqui estou. Aqui estou, Senhor. Você não vai ficar olhando mais para você, irmão. Não tem nada a ver com você. Aliás, a nossa miséria está de tirar os olhos de Cristo, das coisas elevadas, do alto, e colocar em nós mesmos. Aí nós nos assustamos, nos atribulamos e ficamos tremendo de medo e não fazemos o que nós devemos fazer. Se nós olharmos para Cristo, é com Cristo. O Senhor é contigo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Irmãos, aqui está todo o segredo da vida e da edificação da igreja. É contigo, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Né? Quando os coríntios estavam brigando lá, irmãos, estavam brigando, um era de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo, outros de Cristo dividido. O que Paulo disse para eles? Tudo é vosso. Oh, que beleza, tudo é nosso. Vós sois de Cristo. Cristo de Deus. Os irmãos percebem? O que tu tens que não tenha recebido? Deus deixou nós sem saída, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Deus conhece a natureza humana. Deus sabe que se você dá 50 centavos para um mendigo no sinal, você vai estufar o peito como se você fosse o maior filantropo da face da terra. Ele sabe qual é a sua natureza e a minha. O que ele fez? Ele tirou você e eu de cena, irmão. Né? Até a própria vida e serviço da igreja é a vida de Cristo sendo produzida pelo Espírito de Deus por meio dos membros do corpo de Cristo. E a nossa falta de experimentar essas coisas reside no fato que nós tiramos os olhos de Cristo e estamos colocando em nós mesmos. A resposta de Jesus é: ninguém subiu ao céu. Os irmãos estão me entendendo, irmãos?
As coisas são coisas divinas. É uma obra divina. E eu não estou pregando nenhum tipo de inatividade, não, irmão. Eu estou pregando que nós devemos, então, ser humildes, obedientes, estar dispostos, olhar para Cristo e ver o que Cristo está fazendo. O que Cristo está fazendo? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando nós nos desviamos de Cristo, colocamos os olhos ao redor, nós estamos como que perecendo. Não é? Aí, muitas vezes, Deus vai lidar com as circunstâncias para nós realmente, como aconteceu com o apóstolo Paulo, nos desesperarmos e desampararmos da própria vida. Porque daí, quando não tem nenhuma saída, que não tem nenhuma maneira de mudar, aí, por conta disso, vamos botar o olho no Senhor. Né? Não tem saída nenhuma. Não tem remédio que cure. Não tem antitérmico que tire a febre. Pronto. É uma coisa impossível a medicina e aos homens. Agora, então, depois de muito padecer, vamos olhar para Cristo. Será que nós precisamos fazer isso, irmãos? A instrução do Senhor é que nós não sejamos como cavalos ou burros que precisam de freios para fazer aquilo que o mestre manda. Né? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. O Filho do Homem. O Filho do Homem, enquanto andou nessa terra, tinha um contato ininterrupto. O único momento que pode dizer que há uma exceção disso é o seu brado da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa dos nossos pecados. Não é? E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra. Né? Como se o sol virasse o seu rosto para não ver aquilo. Esse é o único momento descrito, porque em toda a sua vida ele jamais perdeu de vista a face do Pai. E agora nós temos essa oportunidade. Por quê? Porque ele abriu um vivo caminho diante de nós para com Deus. Aí, irmãos, as riquezas são inexplicáveis, insondáveis. São as insondáveis riquezas de Cristo. Né? Nós precisamos de ajuda, nós dobramos o joelho, Hebreus 4,16, diante do trono da graça, para acharmos graça e misericórdia, socorro para a ocasião oportuna. Nós estamos necessitados de consolo, nós temos o Deus de toda graça, o Pai das luzes, o Deus de toda consolação. Né? Nós temos um acesso a Deus. Nós estamos aqui hoje, mas segundo o que nós cremos e pregamos, estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. E isso significa que Ele é a âncora segura e firme que passou além do véu. Os irmãos estão entendendo? E abriu um espaço, caminho para com Deus. Por que isso aconteceu? Porque Ele desceu do céu. Só que Ele desce do céu, irmão, como o C.S. Lewis dizia naquele grande milagre, como um mergulhador que vai até as mais profundas águas e pesadas águas para achar algo, colocar sobre os seus ombros e voltar e levar consigo. E levar cativo consigo. Né? E ele leva cada um de nós junto com ele. Não é assim? Foi isso que aconteceu. Que nós possamos entender isso em nome de Jesus. É por isso que Jesus pode ser aquele que produz um novo nascimento. Amém? Vamos orar? Que o Senhor nos esclareça sobre isso. E que nós possamos ver que isso é extremamente prático. Né? Quando alguém fala para você que as coisas relacionadas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são extremamente práticas, são extremamente práticas. É uma questão de experimentar. Provai e vede que o Senhor é bom. Viu, criançada? É uma questão de experimentar. De provar que Deus é bondoso.
E quando Pedro fala para os cristãos novos, ele diz: se é que provastes que o Senhor é bondoso. Se você provou isso, você tem que desejar, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele vá crescendo para a salvação. E ele diz: se experimentastes que Deus é bom. Aí que vem aquela frase: chegando-vos para ele. Irmãos, percebem, irmãos? Por que nós podemos chegar para ele, irmão? Será que nós somos aqueles capazes mesmo de, por nossa própria força, não chegarmos a Deus? Não. É porque Deus se chegou a nós, irmão. Por isso nós podemos agora, com a confiança naquilo que Ele fez, nos aproximar. Porque Ele se chegou a nós, Ele deixou preparado. Né? Quando nós lemos no começo aqui, tendo irmãos intrepidez para entrar, Deus preparou o Santo dos Santos, o novo e vivo caminho. Deus preparou o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Porque Ele preparou essas coisas, porque Ele veio, porque Ele deixou tudo pronto. Agora nós podemos entrar. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Que o Senhor nos esclareça, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abra os olhos. Né? Que os irmãos consigam entender essas coisas. Que não sejam assuntos, que sejam coisas espirituais. Sejam verdades que aquecem o coração. Que Deus abra os nossos olhos e aqueça o nosso coração. Que ilumine-se. É isso que vai ser, aí sim nós vamos andar na luz. Né? Deus é luz. Ora, a mensagem que da parte dele ouvimos é esta, que Deus é luz. Em Deus não há treva nenhuma. Aí nós vamos andar na luz. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, Deus é luz. Quando cremos, nos tornamos filhos da luz. Ele é o Pai das luzes e o Deus onde não há mudança nem sombra de variação. Se nós andarmos nele, então nós realmente vamos experimentar a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. E ele veio e fez isso. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Deus fez isso. Aquilo que era impossível ao homem, Deus fez. Deus fez, irmão. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele fez. Graças a Deus por isso. Que era impossível. Você acha que você ia estar sentado aqui? Não ia, não. Você ia estar num bar, você ia estar bebendo, você ia estar se prostituindo, usando drogas, afastado de Deus, nas trevas, como nós vamos ver nas próximas reuniões. Todo aquele que anda nas trevas aborrece a luz e não se chega para a luz, para que não sejam arguidas as suas obras. O julgamento é esse, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. A luz resplandeceu sobre você. Por isso você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor desceu, nós estamos aqui. Bendito Deus que desceu e pisou na terra da Galileia. Bendito Deus que morreu na cruz do Calvário. Bendito seja o seu nome. Pai, nós te damos graças pela obra do teu Filho, Senhor. E, Senhor, obrigado porque, Senhor, realmente o Senhor nos mostra que não há esforço humano que faça com que isso aconteça. Mas tudo está preparado e foi consumado na cruz do Calvário. Toda a conta paga. Senhor, de uma vez por todas. Uma coisa inexplicável porque aconteceu no tempo, em determinado momento da história, há 2000 anos, Senhor. Mas que tem efeito sobre nós agora, hoje. E, Senhor, e sempre tem o hoje. Como a tua palavra diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Obrigado porque nós sempre temos o hoje, Senhor. Nós sempre temos essa oportunidade dada por ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Filho, pela vida. Obrigado por aquele que produz o novo nascimento. Aquele que é o batizador com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa obra tão grandiosa
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está sentado à destra da majestade nas alturas, diante de Deus, onde também intercede por nós. Vive para interceder por nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos admirar o ministério, Senhor, celestial do Teu Filho, Senhor. Senhor, buscando em nosso favor, Senhor. Todos os dias se apresentando diante de Ti, Senhor, como a oferta pelos sacrifícios, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Apresentando esse que de uma vez por todas, Senhor, foi feito pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu desceu para nos levar contigo, Senhor. Tu viesse para buscar e salvar, Senhor, aquilo que havia se perdido, Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Nós somos muito gratos a Ti pela Tua tão grande salvação, Senhor. Que o Senhor completa, Senhor, na vida de cada um de nós. Oramos, Senhor, agradecidos mesmo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Proclamando